Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6. E nós vamos ler do verso 2 até o verso 4. Mateus 6, de 2 a 4. Se você encontrou esta passagem, eu gostaria de convidar você para lermos juntos Mateus 6, de 2 até 4. Vamos ler a palavra de Deus? Leiamos. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Visita os nossos corações, ó Senhor, com a tua graça, enquanto meditamos na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na noite de ontem, nós começamos a meditar sobre esse tema, 3 práticas para a igreja simples, baseados em Mateus 6. A ideia é olharmos desde o primeiro versículo até o versículo 8 desse capítulo 6 de Mateus, e a gente também disse ontem que nesta passagem o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando coisas muito importantes. De certa maneira, ele está destacando a importância da gente abandonar toda a ideia e toda a prática de ostentação. Então, num primeiro momento, olhando para o verso 1, a gente fez uma espécie de exercício aqui, de conceituação, tentando entender o que é a ostentação, essa nossa inclinação a nos mostrar para os outros, né? De certa forma, desempenhar um papel para sermos vistos e sermos aplaudidos pelos outros. E nós chamamos a atenção para esse fato, que nossa devoção a Deus, os nossos atos de justiça, as boas obras que a gente realiza nesta vida, devem ser empreendidas para a glória de Deus e para o bem do próximo, nunca para angariar ou para chamar a atenção para nós mesmos, para que a glória seja dada a nós, nunca. O nosso foco nessa vida, a nossa caminhada nessa vida deve ser realmente direcionado para que Deus receba toda a glória e para que nós possamos servi-lo nos termos da sua palavra. Então, ontem falamos sobre devoção sem ostentação. Nesta manhã a gente vai falar sobre generosidade sem ostentação. E quando a gente pensa nos 25 anos dessa igreja, a gente pode até, a partir desse ponto, fazer essa afirmação, que de acordo com o ensino de Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8, a gente pode dizer isso, que a proposta de Jesus, a proposta da igreja, ou para a igreja de Jesus, que a gente encontra aqui, é que a igreja seja uma igreja devotada, uma igreja vista por suas boas obras, mas que faz isso sem ostentação, buscando realmente o agrado unicamente de Deus. E a gente também pode dizer que o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja uma igreja generosa, porque esse é o foco de Jesus dos versos 2 até o verso 4. Ontem à noite a gente falou também que as causas da ostentação religiosa são muito complexas, e a gente pode relacionar essa inclinação que a gente tem de ser visto, de ser aplaudido, a gente pode relacionar essa inclinação com o pecado da soberba. A gente também afirmou ontem que Deus não se agrada da ostentação religiosa, e a gente então destacou que a gente não deve praticar a justiça com a finalidade de sermos aplaudidos pelos homens, e afirmamos que aqueles que procedem desse modo não receberão galardão. Hoje a gente está olhando para Mateus 6, 2 a 4. Nessa passagem, Jesus explica como o seu ensino pode e deve ser aplicado à prática de dar esmolas. E essa prática é uma coisa que não soa assim, muito confortável para a gente. Não faz parte, vamos dizer assim, daquilo que a gente discute ou sobre o que a gente conversa com frequência, é ou não é? Especialmente nós, evangélicos, que afirmamos bastante, especialmente nesse mês de outubro, o mês da reforma, essa doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, essa graça que nos alcança e nós somos salvos por ela somente e não por causa das nossas obras, a gente corre o risco, às vezes, como naquele movimento de pêndulo, no que diz respeito às boas obras, ir lá para um ponto distante e para um radicalismo, no sentido da gente achar que boas obras não são necessárias, especialmente esta, dar esmolas. A gente identifica normalmente esse tipo de prática
com outras religiões, por exemplo, com o espiritismo ou outras religiões que são mais focadas em obras caritativas para obtenção de méritos diante de Deus. Mas é interessante que Jesus está dizendo para a gente aqui que o reino de Deus é de generosidade. É isso que ele está falando. É isso que ele está mostrando no Sermão do Monte. O que é o reino que Jesus está estabelecendo nesse mundo? Ele está dizendo, esse é um reino de generosidade. Mas essa generosidade, ela tem de ser sempre para o agrado de Deus e para o bem do próximo, nunca para a nossa própria glória. Mateus 6, 2 a 4, nos ensina a entender, em primeiro lugar, que esse reino de Jesus é de generosidade. E porque é um reino de generosidade, Jesus menciona as esmolas logo no início dessa fala sobre a prática correta da justiça. Olha aí, no verso 2, ele começa o verso 2 dizendo, quando, pois, deres esmola, observe, e se você olha o início do verso 3, tu, porém, ao dares a esmola, estas palavras de Jesus indicam isso. Ele está dizendo, o meu seguidor dará esmolas. É isso que ele está dizendo aqui. E a palavra esmola aqui é um termo muito interessante. A gente terminou de ler um salmo em que a gente declarou várias vezes a seguinte frase, as misericórdias do Senhor, ou as suas misericórdias duram para sempre. E essa palavra que no Antigo Testamento é traduzida para misericórdia, é a palavra mais próxima disso que a gente tem aqui no Novo Testamento, que é traduzida por esmola. A palavra traduzida por esmola aqui, ela na verdade deriva da palavra grega misericórdia. Significa literalmente obras de misericórdia. Poderia ser traduzido como doação de misericórdia. É muito interessante, é muito bela essa ligação em Mateus 6 entre justiça e misericórdia, porque no verso 1 Jesus diz, guardai-vos de exercer ou de praticar a vossa justiça para serem vistos pelos homens. E agora ele vai explicar de que modo se desdobra essa justiça. E ele já começa a falar sobre o dar esmola. Joaquim Jeremias esclarece o seguinte, a esmola representa grande papel na piedade dos judeus. Um rabino judeu chamado Hillel ensinava o seguinte, muitas esmolas, muita paz. Esse era o ensino que existia na época de Jesus. Ter compaixão do próximo é sinal que permite reconhecer a descendência de Abraão. Os rabinos ensinavam o seguinte, e você pode conferir depois isso em Gênesis capítulo 18, que na tenda de Abraão existiam 4 portas ou 4 entradas, de modo que Abraão, da sua tenda, podia ver aquele que vinha do norte, ou do sul, ou do leste, ou do oeste, e daí oferecer hospitalidade. É o que acontece com aqueles 3 indivíduos, que a gente depois descobre que tem a ver com a própria presença de Deus. Eles chegam a Abraão, e Abraão os recebe, os acolhe, pede para Sara preparar uma refeição, e depois ele vai perceber que ele está diante do próprio Senhor. Então, exatamente por isso, para os judeus, dar esmola, ser generoso, era uma espécie de confirmação de que se era filho de Abraão. E Joaquim Jeremias prossegue dizendo, em Jerusalém corre o ditado, o sal da riqueza é a prática das obras de misericórdia. Olha só que interessante. Outra observação interessante e importante é a seguinte, a gente ouve Jesus dizendo, quando você der esmola, e a gente imagina, Jesus está sendo ingênuo aqui, porque talvez lá no tempo dele isso fosse até certo, mas hoje não, hoje tem muita gente desonesta, mas hoje a gente tem que pensar 2 vezes, quem sabe até evitar essa prática de dar esmolas. A minha cidade é uma cidade que acolhe muitos moradores de rua, e ela tem algumas políticas que são tão boas de acolhimento de moradores de rua, que alguns municípios fazem o seguinte, alguns municípios próximos, né, da minha cidade, eles, quando estão ajuntando determinado número de moradores de rua, eles colocam num ônibus e levam lá para São José do Rio Preto, e deixam lá os moradores para a gente cuidar. É um negócio muito interessante. Mas muita gente diz, olha, esse pessoal aqui fica abordando a gente, né, pedindo ajuda, tem muita gente desonesta aí.
Tem até umas plaquinhas assim, não dê esmolas, né? E faça outra coisa, no sentido de dar um encaminhamento para que essa pessoa encontre o seu lugar na vida e possa se desenvolver aí profissionalmente ou alguma coisa assim. E é isso. Será que na época de Jesus tinha gente desonesta? O mesmo estudioso Joaquim Jeremias nos ajuda a entender isso. Ele vai dizer o seguinte: Jerusalém apresentava-se como um centro de mendicância na época de Jesus. A distribuição das esmolas era considerada particularmente meritória se fosse feita na Cidade Santa, que mantinha essa mendicância. Não é de admirar que já então houvesse pessoas, veja só, século I, na época de Jesus, naquela época haviam pessoas que simulavam cegueira, fingiam-se de surdas, estropiadas, hidrópicas, coxas e etc. Em Jerusalém, a mendicância concentra-se em torno dos lugares santos, por conseguinte, naquela época, em torno do templo. Então, em torno do templo, estavam todos esses mendicantes, e muitos deles fingiam que eram doentes para receberem esmolas. Isso já na época de Jesus. E você percebeu onde eles pediam esmola? Era diante do templo. Porque aí você ia prestar o seu culto no templo, e lá no templo, né, quem sabe você confessava: ó Deus, perdoa os meus pecados, e agora eu quero ser um crente melhor e tal. E quando você saía, você topava com o mendigo, né? Então você fala: e agora o que eu vou fazer? Aí você acabava sendo como que constrangido a dar esmolas, você era compungido a isso. O judaísmo permitia, inclusive, que parte do segundo dízimo fosse dedicado a essa finalidade das esmolas. Um estudioso francês, o Dr. Daniel Ropes, ele registra o seguinte: Jerusalém, principalmente nos dias das grandes peregrinações, ficava repleta de mendigos vindos de toda parte da Terra Santa. E eles sabiam muito bem que todos os que iam para ali pedir o perdão de Deus estariam inclinados à caridade. Então é isso que acontecia na época de Jesus. Alguns mendicantes eram de fato necessitados, eram pessoas doentes no corpo ou na alma, ou pessoas constrangidas por alguma circunstância, que tinham feito algum mau negócio, que tinham perdido todos os seus bens, ou tinham sido acidentadas e daí não podiam mais trabalhar, e, portanto, eram forçados a pedir. Então, tinham necessitados, de fato, naquele tempo, em Jerusalém e, na verdade, em toda aquela região. Mas outras pessoas eram simplesmente aproveitadoras desonestas, estavam ali para obter o seu ganho. E se isso não bastasse, Joaquim Jeremias ainda explica o seguinte, que além da classe dos mendicantes, existia em Jerusalém uma grande classe de pessoas que simplesmente optava por não trabalhar. Então essas pessoas iam para Jerusalém, sabendo que era uma cidade de muita devoção religiosa, e elas ficavam assim, funcionavam mais ou menos assim: morreu alguém ali. Então, como as cerimônias e todo o ritual, por exemplo, fúnebre, demorava vários dias, e as pessoas se reuniam e havia comida e bebida, elas iam para um local onde tinha uma dessas situações fúnebres, e ali ficavam 2, 3 dias comendo. Ou então, tem um casamento. O casamento era uma semana, normalmente, de festejos, não era como hoje, não é? Então, elas, tem um casamento ali. E não trabalhavam, viviam simplesmente sem trabalhar. Que, embora a pobreza fosse muito grande naquela época, as esmolas eram dadas com regularidade e com generosidade. Esse era um dos pontos da religião hebraica. Por exemplo, se você olha o livro de Jó capítulo 31, versos 19 e 20, e até também o versículo 22, você vai encontrar essa declaração. Olha o que Jó diz, ele diz assim: se há alguém vi perecer por falta de roupa, e há um necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, então caia a omoplata do meu ombro, seja arrancado o meu braço da articulação. Era assim que os judeus entendiam. Se eu não ajudei os necessitados, então que caia o meu braço, né? Ou seja, eu preciso, como servo de Deus, como um servo e um descendente de Abraão, praticar a generosidade. E esse estudioso, Daniel Ropes, ele diz assim: um dos gestos mais comuns na vida do judeu era dar dinheiro ou dar um pedaço de pão aos infelizes que esmolavam nas ruas. Em outras cidades, os pobres vagavam pelas estradas, indo para os mercados e os vales do rio, e aproveitando-se da permissão que a lei lhes dava de comer as espigas de milho nos campos e as uvas nas vinhas, desde que não levassem num cesto nem foice, e de apanhar as frutas caídas e os feixes esquecidos.
A vida de Israel era pontuada pelo som das súplicas dos mendicantes. Essa era a situação no tempo de Jesus. Então, se você olha para aquele tempo, você vai descobrir que ele era muito semelhante ao tempo atual, é ou não é? Era muito semelhante ao século em que a gente vive. E naquele tempo, assim como hoje, apesar dessa instrução bíblica para dar esmolas, havia razão para não fazer isso quando você pensava isso. Não faltam manipuladores, não faltam desonestos. Tem muita gente desonesta aí pedindo na rua. Era assim também no tempo de Jesus. Mesmo assim, Jesus insiste: quando, pois, deres esmola, tu, porém, ao dares a esmola, Jesus está dizendo, os atos de justiça são necessários, e dar esmola é um desses atos de justiça. Dar esmola é necessário, ou seja, o reino de Jesus é de generosidade. E logo depois disso, o nosso Senhor vai, em segundo lugar, nos instruir sobre como proceder, como dar esmolas. E ele começa nos instruindo de forma negativa. Ele começa nos dizendo como não dar esmolas. Olha só que interessante. Ele diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. É a primeira vez que aparece essa palavra no Evangelho de Mateus. Hipócritas. É uma palavra que Jesus faz questão de utilizar. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra de certa maneira técnica. Ela é uma palavra que é retirada da prática do teatro grego. E a gente normalmente, quando lê os evangelhos, a gente não tem muito essa noção da influência grega na cultura judaica, mas é interessante perceber que tanto em Jerusalém a gente tinha um teatro, uma estrutura construída por Herodes, mas próxima, inclusive, da cidade de Jesus, na cidade de Nazaré, que era a cidade de Nazaré. Então, próxima da cidade de Nazaré, cerca de 6 quilômetros de distância, existia uma cidade chamada Séforis. A cidade de Séforis, próxima à cidade de Jesus, foi construída, tinha um anfiteatro que foi construído na época da adolescência de Jesus. Então, alguns estudiosos até acham isso, que talvez Jesus e seu pai, né, que era um construtor, um carpinteiro, tivessem até participado ali, quem sabe, de algumas obras da construção daquele teatro. Porque essa expressão hipócrita é tirada do contexto do teatro grego. Significa literalmente ator. Esse é o significado. Olha que coisa interessante. E essa palavra depois começou a ser utilizada com um sentido mais amplo, referindo-se a pessoas que desempenham papéis, pessoas que veem o mundo como se fosse o seu palco. Então é isso que Jesus está dizendo. Quando você der esmola, não seja como esses atores, esses hipócritas. Eles estão desempenhando um papel. Eles querem ser vistos, querem ser admirados, querem ser aplaudidos pelos homens. Dr. D.A. Carson, ele diz o seguinte: o tipo de hipocrisia que Jesus menciona aqui é um tipo bem sutil, porque existem vários tipos de hipocrisia. Mas ele diz, o tipo mencionado aqui é o tipo daquela pessoa que engana-se pensando que está agindo pelo melhor interesse de Deus e do homem e também engana os espectadores. Significa que esses atores mencionados por Jesus, esses religiosos que são mencionados por ele aqui, acreditavam que estavam servindo a Deus mesmo. Mas estavam ajudando o próximo mesmo. Mas, na verdade, estavam se auto-iludindo. Agostinho diz algo sobre esse texto. Ele diz o seguinte: não queiras, diz o Senhor, ser conhecido como fazem os hipócritas. Sabemos todos que os hipócritas não trazem no coração o que ostentam por fora. Então, esse é um hipócrita. Ele é bonito por fora, ele tem um bom desempenho, uma boa performance religiosa, mas o coração dele não tem nada a ver com aquilo que ele mostra por fora. Agostinho diz assim: os hipócritas são perfeitos fingidores, e como se dá nas obras teatrais, representam papéis alheios. Assim, na igreja como em toda a vida humana, o que quer ser tido pelo que não é um hipócrita. Então, se você é do tipo que transita nessa vida, desempenhando um papel, uma persona, e você quer simplesmente assumir esse personagem, tome cuidado com isso, porque
com o tempo você vai começar a acreditar de tal maneira que você é esse personagem que vai ficar tudo misturado. Mas você não vai ter muitas dificuldades em saber de fato quem você é, a realmente funcionar nesse mundo e nessa vida com autenticidade. Agostinho diz assim: o hipócrita finge-se justo, mas não pratica a justiça, porque põe todo o seu prêmio no louvor humano, louvor que podem conseguir os fingidores enquanto enganam os que, tomando-os por bons, os louvam. E perceba o ensino de Jesus. Esses hipócritas a que ele se refere operam no ambiente religioso. Ele vai falar o seguinte, que eles estão nas sinagogas, nas ruas, diante de gente capaz que pudesse identificar os atos de religiosidade deles. Então, eles fazem questão de estarem aparecendo e mostrando-se diante das pessoas. Isso está aí no verso 2, você vai poder conferir isso também no verso 5 e no verso 16. Jesus está falando dos fariseus. Os fariseus eram estas figuras. Os cristãos não devem dar esmolas como os fariseus, como os hipócritas. E Jesus diz, eles chamam a atenção para si mesmos, porque ele diz que eles dão esmolas tocando trombeta para serem glorificados pelos homens. E tem toda uma discussão entre os intérpretes sobre o que significa isso que é mencionado aqui por Jesus, tocar trombeta diante de si. A discussão é grande, mas a gente pode simplificar olhando para o ensino de Lutero. Lutero pondera o seguinte, ele vai dizer, essa obra dos fariseus de dar esmolas em si mesma parece boa, mas eles a deturpam, porque a enlambuzam com a sua sujeira, porque com ela buscam tão somente a sua glória e honra perante o povo, não a realizam por amor de Deus nem do próximo. Por isso, Jesus pronuncia uma sentença breve e insofismável. Todas as esmolas, por maiores, numerosas e ricas que sejam, são inúteis e vãs, se elas são dadas com esse fim, de nós sermos aplaudidos pelos homens. O doutor Stott diz o seguinte, uma fome voraz pelo louvor recebido dos outros foi a queda dos fariseus, e é também a queda dos cristãos atuais que querem ser semelhantes a eles. Ele diz, Jesus até ridiculariza a maneira como essas pessoas transformam a oferta em um espetáculo público. Ele retrata esse fariseu pomposo a caminho da igreja para dar a sua oferta ou levar uma dádiva para alguém que é pobre, e à sua frente marcham os trombeteiros fazendo um alarde enquanto andam e rapidamente atraindo uma multidão. E daí, Stott dá uma cutucada na gente. Ele diz, o nosso farisaísmo cristão não é tão divertido. Talvez não contemos com um bando de trombeteiros para anunciar toda a oferta que fazemos, mas normalmente gostamos de nos promover. O Stott, inclusive, diz uma coisa no comentário dele que chama muito a nossa atenção. Ele diz, olha, cuidado, inclusive, quando você chega para alguém e diz assim, olha, quero dar o testemunho de como Deus me abençoou a partir do momento que me tornei dizimista e ofertante. Aí você começa a dizer agora o quanto você é uma pessoa que se destaca nisso. E, às vezes, você precisa tomar cuidado, porque pode ser que você esteja querendo simplesmente discipular uma pessoa, para que ela entenda a importância, de contribuir, de dar o seu dízimo, de dar as suas ofertas. Isso é muito bom, mas cuidado se você está fazendo isso apenas para mostrar, olha, quanto eu contribuo, olha o quanto eu dou. Temos que tomar cuidado com isso, é o que diz Jesus Cristo. O máximo que se ganha com isso é o aplauso dos homens. Jesus diz, em verdade vos digo, eles, ou seja, os hipócritas, já receberam a sua recompensa. As pessoas olharam e aplaudiram e disseram, uau, olha só essa pessoa, o quanto ela é generosa. O doutor Ferguson explica o seguinte, a linguagem que Jesus usa aqui é a mesma que aparece em contratos da antiguidade, quando ele diz, eles já receberam a recompensa. E o doutor Ferguson complementa, quando os homens dão a fim de serem vistos por seus companheiros, Deus escreve sobre as suas vidas, está pago. Você foi visto, foi aplaudido pelos homens, acabou. Eu não vou te dar nada. Você ganhou o que você queria. Então, Jesus diz para a gente como não dar esmolas. Não dê esmolas como fazem os hipócritas tocando trombeta. E depois de orientar sobre o que não devemos fazer, Jesus nos diz como devemos dar esmolas. Como dar esmolas em terceiro e último lugar. Ele diz, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai,
que vê em secreto te recompensará. O que Jesus quer dizer quando ele diz: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita? Lutero entende isso da seguinte maneira. Ele diz: isso significa dê com um coração simples. Simplesmente isso. Lutero escreve: quem dá, dê com simplicidade. Dar com simplicidade significa não procurar com isso sua própria honra, seu som. O reverendo Ricardo falou: a gente tem um dispositivo na igreja para não pregar mais de 25 minutos. Eu não acreditei. Boa ideia, vou fazer isso também lá. Muito bom. Então, o Lutero está dizendo isso. Dar com simplicidade significa você doar, mas sem pensar no seu próprio favor, em receber gratidão ou receber recompensa dos homens. Lutero diz: dar com simplicidade significa o seguinte também: você doa sem perguntar se a pessoa é grata ou não. Você deve dar livremente o que se propôs a dar, assim como Deus dá diariamente. E Deus faz o seu sol brilhar sem perguntar se uma pessoa é agradecida ou mal agradecida, como se não enxergasse a ninguém. E Lutero conclui: simplicidade de coração e de propósito é a que nada procura e nem deseja, senão unicamente a vontade e a honra de Deus. Então é isso. Você vai dizer: vou ajudar essa pessoa. Eu vou fazer isso apenas para o agrado de Deus. Esquece. Não se preocupa com mais nada. Carlson diz o seguinte: a forma de evitar a hipocrisia não é parar de doar, mas é fazer isso tão em segredo que mal sabemos que doamos. Olha que interessante. Essa é a ideia. Os discípulos devem eles mesmos entregar-se tanto a Deus que a doação deles é estimulada pela obediência a Deus e pela compaixão pelos homens. E deve ser assim, olha aí o verso 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Como a gente afirmou no sermão anterior, Deus repudia a ostentação religiosa. Ele não gosta disso. Deus vê em secreto. Ele enxerga a ação e o coração. Daí ele recompensa. Vale a pena praticar os atos de justiça. Você ganhará galardão. Deus recompensará. É isso que Jesus diz. Agostinho diz assim: se o prêmio o esperas no único capaz de penetrar o interior das consciências, então te baste esta mesma consciência para mereceres o galardão. Para a gente merecer a recompensa, basta que a nossa consciência esteja tranquila quanto a isso. Estamos vivendo nesse mundo, servindo e fazendo as obras de justiça para o agrado do nosso Deus. Unicamente isso. E o Dr. Ferguson capta esse ensino lindamente. Ele diz assim: Jesus diz, mas quando o fizer, esqueça-se de si mesmo e se esqueça dos outros. Mantenha aquilo que deu entre você e o Senhor e faça-o como para o Senhor. Então é isso que Jesus ensina sobre a prática da generosidade sem ostentação. E a partir daqui a gente pode começar a concluir. E a gente olha para esse texto de Mateus 6, de 2 até 4, aprendendo que o reino de Deus, o reino de Jesus é de generosidade, que os atos de justiça são necessários e como dar esmolas. Então, se a primeira prática que Jesus recomenda à Igreja Presbiteriana do Sudoeste, e também para todos nós, é a prática da devoção sem ostentação, a segunda prática é a da generosidade sem ostentação. E esse ensino é simples, mas ele desafia a gente de diversas maneiras, é ou não é? Primeiramente, cada vez ganha mais espaço esse conceito de
cidade próspera, cidade organizada, cidade asséptica. Aquela cidade com gente feliz, com gente bonita, transitando por calçadas belas, sem nenhum tipo de sujeira ou imperfeição, conversando em cafeterias bem decoradas, tirando selfies, né? E publicando aí os seus conteúdos para os familiares e amigos, e sem a presença de nenhum maltrapilho. Então é isso, aquele quadro perfeito, um quadro sem pedintes, sem pobres. E essa ideia, essa cidade pretensamente ideal e feliz, é onde não há pessoas em situação de rua, onde não há pedintes. É uma cidade que é configurada de tal maneira que a gente não precisa dar esmolas. É isso. Uma cidade idílica, de sonho. O grande fato, irmãos, é que não havia essa cidade na época de Jesus. Dentro da história, até da época de Jesus até hoje, nunca se encontrou essa cidade. E eu creio que ela nunca existirá até a consumação. Só na consumação dos tempos é que a gente vai viver numa nova Jerusalém, onde a gente vai ter tudo perfeito. Aqui nesse mundo as coisas não são assim. O Senhor já diz no Antigo Testamento que sempre haverá pobres na terra. E eles existirão, inclusive, para que a gente tenha essa oportunidade de praticar Mateus 6, de 2 a 4. Para que a gente possa exercer misericórdia, generosidade, porque Jesus está desdobrando o ensino inicial do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. E agora ele está dizendo como é que se pratica essa misericórdia. Dentre outras coisas, ele fala sobre outras práticas de misericórdia no sermão, mas ele está falando, é praticado por meio de dar esmolas. Um segundo desafio é esse desafio do crescimento da violência urbana e dos golpes de todo jeito. A gente está passando por esse problema lá na nossa igreja em São José do Rio Preto. Os nossos cultos da noite, a gente está tendo um problema com o estacionamento. Os carros não cabem no estacionamento e as pessoas estão tendo que deixar os carros até 3 ruas acima da igreja no nosso culto da noite. E exatamente como eu reportei, a gente está tendo hoje um contingente muito maior de moradores de rua. Então, se você deixa o carro 3 ruas acima e você vem a pé para chegar à igreja, você vai ser abordado talvez por 1 ou 2 pessoas nesse trajeto, não é? E a gente fica pensando, que coisa é essa? Será que essa pessoa está bem? Será que ela usou algum tipo de droga? Né? Será que é seguro eu falar com essa pessoa? E a gente fica com um certo desconforto. Existe esse crescimento de violência e de golpes. A gente começa a desconfiar de qualquer estranho que se aproxime pedindo ajuda. E imagina você, como a gente se sente às vezes incomodado, né? Você para num semáforo, lá em São Paulo eles chamam de sinaleiro, e quando você para, está ali às vezes pensando em outra coisa, aí bate lá na tua vidraça uma pessoa para pedir uma ajuda. A gente fica meio desconcertado, algumas pessoas ficam intimidadas até, e bastante desconfortáveis com isso. Seria ingenuidade a gente afirmar que a situação não requer cautela. Hoje a gente precisa de realmente ter bastante cautela. Infelizmente, cada dia mais a gente precisa ter cuidado ao transitar por nossa vizinhança ou pela cidade. Mas apesar disso, irmãos, apesar dessa cautela que a gente tem que vigiar o nosso coração, para que ele não se feche para outros seres humanos que Deus está mandando para que a gente tenha a oportunidade de praticar Mateus 6, 2 a 4. Pode ser exatamente naquela oportunidade em que uma pessoa vem pedindo ajuda sua, que você vai ter essa oportunidade de praticar Mateus 6, 2 a 4, também de funcionar como uma testemunha de Jesus, falando do amor de Jesus para essa pessoa. Então a gente não pode ter o nosso coração fechado para pessoas estranhas que pedem nossa ajuda. O terceiro desafio que a gente tem diante de nós, quando olhamos para esse ensino de Jesus, é enxergar os mendicantes. Porque às vezes eles são tratados como seres invisíveis. A gente está passando por uma rua e tem algumas pessoas ali, ou tem uma família que está de repente acampada ali num canto, e a gente passa como se elas não estivessem ali, não existissem. Isso é algo terrível, muito distinto da prática de Jesus. É interessante como Jesus, às vezes, está ministrando, até bastante ocupado ali, com a agenda bastante cheia, ele vai entrando numa cidade, e aí aparece lá um mendigo dizendo, Senhor, Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim, como foi o caso de Bartimeu.
e outras figuras que eram invisíveis para as pessoas daquele tempo, para a sociedade daquele tempo, mas foram vistas, foram tocadas por Jesus. Jesus as olhou. Assim como a gente disse ontem, que Deus vê em secreto. É interessante essa ideia de Deus que vê. É o Deus que também enxerga cada um de nós, que nos conhece por nome. Para Ele, cada um de nós é importante. E nós precisamos entender isso. Quando nós, como cristãos, ou quando a igreja, como instituição, deixa de enxergar os necessitados, ela está cometendo um sério erro, está se desviando bastante do exemplo do Senhor Jesus. Mas tem um quarto desafio ainda. O quarto desafio é abandonar a ideia antibíblica de que toda pessoa que pede esmola é preguiçosa ou desonesta. Às vezes a gente começa a pensar assim, ou não é? Se esse indivíduo trabalhasse, não estava aí pedindo esmola. Olha, eu trabalhei, me esforcei, olha o quanto eu ralei para chegar até aqui. Agora vem essa pessoa aqui, não, a administração da cidade tem que fazer alguma coisa, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Não é possível a gente ter uma cidade hoje cheia de tantas pessoas que estão pedindo ajuda, é um bando de preguiçosos, um bando de desonestos. O padrão é simplesmente esse, quem não trabalha, não trabalha, não deve comer. É até bíblico, eu posso até citar o versículo. Então, se não se pede esmola, é preguiçoso, é desonesto. E para piorar, aqueles que dão esmolas às vezes são criticados, como se eles estivessem contribuindo com a acomodação desses desocupados. Você está dando a esmola para aquela pessoa, olha, você está contribuindo para que essa pessoa continue aí pedindo mais esmola. E se o número de pedintes na cidade parece aumentar, parte da culpa é até atribuída aos indivíduos e instituições que dão esmola. Por que a cidade está cheia de mendigos? Porque a gente está ajudando eles, tinha que cortar toda a ajuda. Pois bem, a gente olha para Mateus 6, 2-4. Quando vocês derem esmola, é o que Jesus diz. Jesus espera que eu e você pratiquemos a generosidade. Eu e você. Jesus não está pregando para instituições, não, tem que criar uma instituição, projeto bem-estar, fundação, não sei o quê. Não. Ele está falando, você como indivíduo. Eu e você devemos praticar a generosidade. Como seguidores de Jesus, nós devemos dar esmolas. Não significa fazer isso ingenuamente. Percebeu que Jesus diz, vocês não devem dar esmola assim? Ele está dizendo, não é de qualquer jeito que você dá esmola. A igreja antiga compreendeu isso muito bem. Se a gente pudesse mencionar um livro que a gente poderia intitular talvez aí como o primeiro livro evangélico da igreja primitiva, a gente poderia mencionar uma obra chamada Didaquê, que foi produzida provavelmente na mesma época em que foi escrito o livro de Apocalipse de João. E nesse livro bem antigo, o livro chamado Didaquê, eles têm uma instrução, uma seção dedicada a como dar esmolas. É interessante que a igreja, naquele século I, já no início da sua caminhada, ela ensinava o seguinte, no livreto intitulado Didaquê. Lá a gente lê, que a tua esmola sue em tuas mãos, até que saibas a quem dar. Olha que interessante. A igreja primitiva era generosa, mas ela não era uma igreja que dava esmolas de maneira precipitada, apressadamente, sem critério. O cristão tinha que pegar a sua moedinha da esmola e sair andando pela cidade, e ele tinha que olhar, e a moedinha dele tinha que suar na mão dele, antes dele dar aquela moeda para alguém, para ele poder dar realmente para a pessoa que ele entendesse. Essa é a pessoa que de fato necessita da minha ajuda. Resumindo, a gente às vezes abraça esse conceito utópico de cidade, a gente sente medo de pessoas mendicantes, a gente não enxerga essas pessoas, às vezes para nós elas são simplesmente preguiçosas ou desonestas, mas Jesus diz, é necessário que vocês deem esmolas. E como uma igreja que completa 25 anos de organização, é importante a igreja sempre lembrar-se dessas duas coisas. Primeiro, que as suas obras devem ser realizadas sem ostentação, mas elas serão visíveis. Mateus 5,16. As nossas boas obras serão vistas pelos homens e eles darão glória ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. E a partir disso, uma vez que as nossas obras têm que ser vistas, todas as igrejas devem fazer a si mesmas essa pergunta. Será que nós, como igreja,
Temos investido em ações generosas? Será que os mais necessitados da nossa cidade sabem que existem uma igreja que ama os perdidos e ajuda materialmente aos pobres mais fragilizados? Ou será que na nossa cidade a ideia que vence ou que prevalece é que o trabalho de caridade deve ser feito pelos espíritas ou por outras religiões que são baseadas cuja doutrina é baseada em salvação com base em obras? Será que as prefeituras, a administração da nossa cidade já ouviram falar das obras que são realizadas, as obras de misericórdia que são promovidas por nossa igreja? Olhando para Mateus 6, 2 a 4, nós temos uma boa oportunidade para pedirmos perdão a Jesus. Perdão porque às vezes nós nos afastamos dos ensinos de Jesus sobre essa vida cristã simples, despojada, que é pregada por ele no Sermão do Monte. Perdão porque às vezes a gente é indiferente ao que Jesus ordenou. E que sejam nossas, então, as palavras do poeta, que constam no hino que a gente canta de vez em quando: se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Que Deus possa nos conduzir nessa direção, que nós possamos olhar mais e melhor para o próximo que carece das nossas obras de misericórdia, e que tanto o nosso olhar quanto a nossa ação sejam simples, sejam sem ostentação e unicamente para o agrado e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra, que ela produza o bom fruto que o Senhor deseja para a honra do Teu nome, para o nosso bem e para a bênção, Senhor Deus, da nossa cidade. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.